Graça e paz, irmãos. Eu quero então, continuando aquele sentimento que já estamos falando já há alguns domingos, abrir com os irmãos aqui 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 3, amém? Mais uma vez entregamos, Senhor, nas Tuas mãos nossas vidas, nesse momento da palavra, reconhecendo a limitação tanto de quem fala quanto de quem ouve. Que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, venha nos edificar. Que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, venha falar aos nossos corações. E guarda-nos também de todo levante, toda intenção das trevas de trazer prejuízo à obra de edificação do Senhor nessa manhã. O Senhor repreenda toda a obra do inimigo em nome de Jesus, nos guarde e nos conduza aqui segundo a Tua vontade. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, a 1 Timóteo 6, do 3 em diante, fala assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, arrogante, né? Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém. Irmãos, já estamos falando há alguns domingos sobre esse sentimento. O nosso encargo, o nosso sentimento é falar mesmo sobre a graça, a bênção de dar, de contribuir. Já temos falado há 5 domingos, Jaime pode me corrigir se eu estiver errado. Esse já é o 6º domingo que nós estamos lidando com esse assunto nas Escrituras. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vai avançar mais um pouquinho no assunto. Então, se você está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, tem coisa que você não escutou nas outras. Então, você está pegando aí o bonde andando, tá certo? É só para você entender que isso aqui é uma sequência. Pode ser que tenha coisa que você ouça aqui e você precise de alguma coisa que a gente falou lá atrás para poder compreender. Só para você entender isso. Amém? Hoje, a gente começou lendo 1 Timóteo capítulo 6, para dizer o seguinte. Você leu aí comigo? Aliás, deixa eu voltar um pouquinho, irmãos. A gente já gastou um tempo aqui. Sim, Éder, obrigado. A gente já gastou um tempo aqui falando que contribuir, ofertar, esse ato de o crente tirar parte da sua renda, parte do seu salário, para devolver ao Senhor, isso é uma bênção, isso é uma graça que o Senhor nos concede. Já gastamos um tempo considerável falando sobre isso. De que dinheiro na Bíblia é um assunto espiritual, de que oferta é para os crentes,
Não é para a gente estar pregando para os incrédulos ofertarem para a igreja, não existe isso. Já gastou um tempo, está vendo? Eu estou falando essas coisas de lá de trás, das mensagens anteriores. Mas por que eu estou repetindo? Porque hoje a gente entra num assunto aqui, de o Espírito Santo, através de Paulo, dizendo que havia já naquele tempo, 1 Timóteo foi escrita nos anos 60 do primeiro século. Não se tem uma precisão exata, mas ali os historiadores bíblicos, 63, 64, naquele intervalo ali dos anos 60 do primeiro século. E já naquele tempo, o Espírito, através de Paulo, está falando essas palavras aqui para os crentes, para nós, irmãos em Cristo. Que palavras? De que tinha gente supondo que a piedade, o que é a piedade? A gente entende mais ou menos assim: a vida cristã piedosa, a vida cristã consagrada a Deus, a vida cristã segundo as Escrituras, a devoção ao Senhor. Já tinha gente naquele tempo, no meio dos santos, acreditando que a piedade era fonte de lucro. Você leu aí comigo? Está escrito aí? Está escrito isso aí. Naquele tempo, já tinha gente de olho no ajuntamento dos santos, com o propósito de poder auferir algum lucro dos irmãos. Então, já começa aqui a advertência. Vou repetir com os irmãos aqui, o versículo 5 em diante. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aí Paulo, pelo Espírito, vai dizer: de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Parou aí? Não. A piedade com o contentamento. A vida cristã consagrada ao Senhor, o coração voltado para o Senhor, é fonte de lucro. Que lucro? Se tiver contentamento. Que contentamento? Está escrito depois aí. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Se tiver esse contentamento aqui na vida cristã, nós vamos ter grande lucro na vida com o Senhor. Porque não é o lucro financeiro, é o lucro de você aprender como Paulo aprendeu lá em Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é assim que está escrito lá? Paulo, se ele tivesse na pobreza, ele estava contente. Se ele tivesse na riqueza, ele estava contente. Está vendo? Então, ele aprendeu com o Senhor que em todas as situações de escassez, de fartura, ele estava contente. Por quê? Porque a alegria dele não vinha das circunstâncias. No mesmo livro de Filipenses, ele fala assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nossa alegria não vem da conta bancária recheada. Nossa alegria vem do Senhor que está em nós. Então, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Por quê? Porque Jó disse assim: nu saí do ventre de minha mãe, não trouxe nada para esse mundo, também não vou levar. Então, se a gente ficar nessa ciranda, que é o que o versículo está dizendo, os versos seguintes, se nós ficarmos nessa ciranda de desejar ficar rico, de desejar ter bens e bens e bens e bens, e fazer disso nossa meta, fazer disso nosso alvo, vai acontecer conosco o que está escrito aqui, ó. O verso 8, repetindo, diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
Aí o 9. Ora, os que querem ficar ricos. Está vendo, irmãos? Aqui, para um pouquinho, só um pouquinho. Aqui não é um irmão que Deus já deu a condição dele ser rico. Não, é alguém que quer ficar rico. Ele fez disso uma meta, um projeto de vida. Eu quero ficar rico, eu quero andar de iate, eu quero comprar uma ilha para mim. Ele fez disso uma meta. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Se eles se desviaram da fé, é porque eles são nossos irmãos em Cristo. Começaram a carreira cristã, mas se desviaram. Por quê? Porque entraram no caminho do lucro financeiro, no caminho de fazer qualquer coisa para engordar a conta bancária. Se desviaram da fé, se atormentaram, ou seja, entraram num beco sem saída. Esses irmãos aqui. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O conselho para Paulo, o conselho para Timóteo que Paulo dá e que é para nós é: fuja dessas coisas. Olha, irmãos, José do Egito. José, ele se tornou a segunda pessoa do reino. Foi ou não foi? A segunda pessoa no trono, só Faraó estava acima dele. Mas José não moveu uma palha para estar naquela posição, a não ser servir a Deus ali naquele reino. A única coisa que José fez foi representar Deus, vida piedosa, foi ter uma vida com Deus no meio do Egito. E na oportunidade que Deus deu a ele de interpretar o sonho do faraó, naquela oportunidade Deus catapultou ele para a segunda posição do reino. Ele não fez campanha política, ele não botou na cabeça que ele ia ser assessor de faraó, jamais, irmão. Ele foi chamado da prisão, da masmorra, para interpretar o sonho de faraó. E ele foi da prisão para a glória. Essa é a história de José. É ou não é? Está escrito ou não está? Está vendo que é diferente do que está escrito em Timóteo? Em Timóteo é os que querem ficar ricos. Isso é amor ao dinheiro. E aí, esse assunto na vida do povo de Deus, Deus nos guarde, vai levar o povo de Deus à ruína. Se nós enxergarmos como está escrito aqui, querer ficar rico, supondo que a piedade, que a consagração a Deus é fonte de lucro, vai levar o crente para a ruína, porque ele vai fazer disso a meta, o alvo da vida dele. Nós falamos a semana passada, lemos Provérbios capítulo 3, esse assunto de dar, de contribuir, de dar meu dízimo, minha oferta, esse é um dos assuntos da vida cristã, é um dos, não é o principal. Eu aprendo ele como eu aprendo sobre os outros assuntos das Escrituras. Faz parte da vida cristã, faz parte da escola de Cristo, onde nós fomos matriculados. Efésios 4, verso 20. Mas já havia naquele tempo a advertência do Espírito Santo de mentes que estavam transformando esse assunto numa meta.
num alvo. Tanto individualmente, os que querem ficar ricos, como aqueles que achavam que a fé pode me trazer retorno financeiro. Está aqui a advertência. Leia, por favor, comigo, irmãos, na continuidade aí, o Evangelho de João, capítulo 2. João 2. João 2, verso 13. Diz assim, ó: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Início do ministério do nosso Senhor. Naquele tempo, irmãos, o templo era o templo. Naquele tempo, o templo era de fato a casa do Senhor. Hoje não. Hoje Deus não tem uma casa física. Isso aqui é um local de reuniões. Isso aqui não é igreja, Deus nos guarde. Estamos na era da graça. Agora Deus habita nos corações do seu povo. Mas naquele tempo, era a casa de Deus mesmo ali, instituída lá, começando no tabernáculo de Moisés, passando para o templo de Salomão. Esse aqui, tudo bem, foi construído por Herodes, mas era a casa do Senhor. Naquele tempo, sim, Jesus entra naquele lugar e encontra aquela cena. Comércio na casa de Deus. Jesus, irmãos, só faz o que é necessário. Se ele não ligasse para aquela situação, se aquilo ali não incomodasse ele não faria nada. Ele olhava e saía. Mas aquilo incomodou ele e foi registrado para o nosso ensino. Aquele comércio que estava acontecendo no templo, o Senhor botou para correr. Por quê? Porque ali é um exemplo claro de pessoas que se aproveitavam do ajuntamento do povo de Deus para fazer negócio. Empório. Já viu essa palavra, empório? Empório é a palavra grega para casa de negócio. É o substantivo empório. Não façais da casa de meu pai empório. Sabe o que é empório? É tipo um shopping, vende de tudo. Aqui é a casa de meu pai, não quero comércio aqui. E botou para correr, expulsou. Jesus, acho que quem olhou para aquela cena, rapaz, o Messias perdeu a cabeça ali. Imagine, Jesus todo manso, humilde, pegar um chicote e sair, botando o povo para correr, derrubando mesa de dinheiro. Foi uma cena memorável. Mas ele fez tudo aquilo ali no espírito. Jesus não tinha pecado, não. Jesus só fazia tudo quando tinha que se irar, ele se irava. Quando tinha que amar, ele amava. Jesus é o nosso modelo, aleluia. Nosso homem perfeito. Mas ele, irmãos, botou para correr. Sabe o que acontecia ali? Comércio. Você olha assim, né? A utilidade do negócio. As pessoas iam para o templo, sabia que tinha que oferecer lá um boi, mas não dá para levar um boi, então eu compro lá um boi. Eu saio de muito longe, não dá para levar uma novilha, eu chego lá no templo, está vendendo, opa, facilitou minha vida.
eu venho de uma terra estrangeira, quero comprar alguma coisa, mas a moeda que é usada no templo é diferente da minha. Lá tem cambista. Como hoje você tem, troca dólar por real, por euro, né? Cambista. Então está vendo? Se você olha, é a utilidade, é uma coisa útil, está me servindo. O Senhor botou aquela utilidade toda para fora. Porque na verdade, aquilo ali não promovia a fé, aquilo ali promovia os negócios, o lucro de quem estava se valendo do povo de Deus para ganhar com isso. O Senhor botou para correr tudo aquilo ali. Então, não é para olhar para a utilidade, é para olhar para o que está por trás. Não dá para a gente se aprofundar nesse assunto agora, mas eu queria só citar para os irmãos. Há 2 trechos no Antigo Testamento que falam sobre a queda de Satanás. Isaías 14 e Ezequiel 28. Em Ezequiel 28, Satanás é citado numa profecia que lá naquele tempo foi dada para o rei de Tiro. E Tiro era uma cidade fenícia daquela época, famosa pelo seu comércio, famosa pela sua expansão marítima. Eram comerciantes natos. Na profecia para o rei de Tiro, Ezequiel 28, está embutida a palavra sobre a queda de Satanás, a queda de Lúcifer. Ezequiel 28, 14 em diante. E naquele trecho, o Espírito, através de Ezequiel, fala que Lúcifer se ensoberbeceu, se contaminou na multidão do seu comércio, nas suas negociações. Lúcifer no céu, ele com certeza negociou muito para conseguir o apoio de 1/3 dos anjos para a sua rebelião. Ele negociou com certeza bastante. E irmão Witness Lee, quando ele comenta sobre esse caso, sobre essa associação de Lúcifer com Tiro, irmão Witness Lee fala assim: onde há, vou abrir aspas, abre aspas, onde há comércio, aí há Satanás. Onde existir comércio, Satanás está no meio. Porque o comércio não é só essa questão da utilidade. O comércio visa o lucro, o comércio visa se aproveitar da condição das outras pessoas. Isso é comércio. É por isso que o Senhor tratou o comércio na sua casa dessa forma, com um azorrague de cordas na mão. Botou para correr. Quem quiser que vá trazer seu boi, sua pomba de lá de fora. Aqui ninguém vende nada. Foi dessa forma que o Senhor lidou com o comércio na sua casa, com o empório que a casa de Deus tinha sido transformada por aqueles homens que estavam ali, provavelmente sem nenhuma relação com a fé, relação apenas com o lucro, com venda de boi, de pomba, com câmbio de moedas. Só estavam preocupados com isso, com lucro. Homens, como disse Paulo, que pensam que a piedade, que a fé, que a vida cristã pode ser fonte de lucro. E por que ficou isso registrado para nós? Não é só história.
é lição, é ensinamento. Se tinha isso lá no tempo de Jesus, se teve advertência no ano 60 do primeiro século, nos anos 60 do primeiro século, a coisa para nós está muito mais feia ainda, nós que estamos aqui, próximos da volta do nosso Senhor, está mais feio ainda. E aí eu quero ler, irmãos, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Verso 1. Segunda Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha, irmãos, o verso 3 tem um também. Além de ter introduzido heresias destruidoras, também esses homens, movidos por avareza, eles farão comércio de vós. Lá no Evangelho de João que nós lemos, capítulo 2, casa de negócio, empório, lá é o substantivo, no grego, aqui é o verbo, empório é omai, fazer comércio, fazer negócio, farão comércio de vós. Imagine aqui comigo, bora colocar nossa mente na palavra de Deus. Pedro, pelo Espírito, está dizendo que no final, próximo da volta do Senhor, surgirão falsos mestres. Aonde? Lá fora? Onde é? No meio de vós, no meio do povo de Deus, no nosso meio. Falsos mestres que vão introduzir heresias destruidoras, perigo. E também movidos por avareza, ao amor do dinheiro que Timóteo fala, 6. Movidos por avareza, farão comércio de vós. Farão comércio de quem? De mim e de você. Se nós não tomarmos cuidado, vai fazer comércio do povo de Deus. Está escrito isso aí? Farão comércio de vocês, transformarão a fé num balcão de negócios. Aí Pedro, pelo Espírito, está dando uma profecia. Paulo, quando nós lemos lá, a carta de 2 Pedro foi escrita um pouco depois de 1 Timóteo, que nós lemos. Só que 1 Timóteo 6 está dando uma palavra de advertência para o crente, para a vida cristã, para tomar cuidado. A piedade não é fonte de lucro, mas aqui Pedro não. Pedro está falando de uma condição pior, do tempo do fim, de homens no meio do povo de Deus, que vão transformar a fé em negócio. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar claros sobre esse assunto dentro das Escrituras. Não é o que eu penso, não é o que eu acho,
é o que a Bíblia diz. Por quê? Porque esses homens estarão no meio de vocês, no meio da igreja, no meio, e aqui eu introduzo um outro assunto, no meio do cristianismo. Irmãos, nós precisamos entender a diferença gritante. Os irmãos que reúnem conosco, nós esperamos que tenham esse entendimento muito claro. Que entendimento? Esse que eu vou falar agora. Quando nós falamos de cristianismo, irmãos, nós estamos referindo à igreja? Não. Nós precisamos ter clara essa diferença. Que diferença? Um irmão muito sabiamente falou que a igreja foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja. Dessa igreja fazem parte todos aqueles que nasceram de novo pelo Espírito Santo. Todos. Aqui reúne um punhado dessa igreja, mas aí fora, graças a Deus, nessa cidade e em toda a face da terra, estão nossos irmãos que nasceram de novo, que receberam Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. São nossos irmãos, é o corpo de Cristo, é a igreja. Essa é a igreja. Aquela igreja que está escrito lá em Efésios 5, o Senhor morreu por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem de água da palavra. É a igreja, é o povo de Deus. Como é que eu faço para fazer parte dessa igreja? Eu assino aqui um termo? Não. Para fazer parte da igreja, você tem que nascer de novo. Essa é a porta de entrada da igreja. É quando você nasce de novo. A Bíblia diz que pelo Espírito Santo nós somos batizados para dentro de quê? De um corpo. Então você falar de igreja é isso aqui. Agora, como esse irmão disse, a igreja foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O cristianismo foi fundado pelo Império Romano. Desde aquele imperador que ele falou que a partir dali o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano. Pronto. A partir daquele momento ali, se instituiu o cristianismo, que nós entendemos como o quê? O cristianismo, aí irmãos, já estudamos aqui algumas vezes, você tem uma visão clara do que é o cristianismo, quando você estuda, por exemplo, as 7 parábolas de Mateus capítulo 13. Vou citar uma para você. A parábola da rede. O Senhor diz, o reino dos céus é semelhante a uma grande rede, que os pescadores deixam ela dormir dentro d'água, e de manhã eles puxam aquela rede. Aí diz que vem peixe de toda espécie. Eles pegam os peixes bons, colocam no cesto, e os peixes ruins eles deitam fora. Isso é o cristianismo. É quando, desde lá, do Império Romano, é quando as pessoas começaram a se considerar cristãs, e começaram a fazer parte da vida da igreja, sem nunca terem nascido de novo, sem nunca terem entrado pela porta do arrependimento, apenas eu sou romano, eu sou cristão. Está estabelecido o cristianismo. Então, nós podemos dizer que o cristianismo, ele engloba a igreja, porque no meio do cristianismo estão nossos irmãos, mas o cristianismo não é a igreja. O cristianismo é um ismo, igual aos outros que você conhece. Espiritismo, budismo, isso é o cristianismo. E vou te citar outra. O grão de mostarda. O reino dos céus, semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes. Era assim que era para ser a igreja, a menorzinha, mas diz que ela se tornou uma árvore, ou seja, ela teve um crescimento anormal, porque segundo Gênesis, cada semente gera uma planta, segundo sua espécie. Então se o pé de mostarda
é uma hortaliçazinha, ele não pode virar uma árvore, isso é normal. Quando é que o grão de mostarda se torna árvore? Quando é fundado o cristianismo. Quando diz, agora todo mundo é cristão. E naquele tempo do Império Romano, as pessoas ganhavam para se tornarem cristãs. Agora, só que é um cristianismo nominal. Nunca nasceu de novo. É só uma aceitação mental. Tá bom, ganha quanto aí? Eu quero ser cristão. Me pague, eu me declaro cristão. Nunca nasceu de novo. Quanta gente foi introduzida no seio da igreja, nas lideranças, sem nunca terem nascido de novo, sem nunca terem recebido Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sem nunca terem se arrependido. Misturou, irmãos, misturou. Virou árvore. Aí a parábola fala assim: e nos galhos dessa árvore vieram se aninhar as aves do céu. Sabe quem são? Os demônios. Quando misturou tudo, igreja com gente sem nascer de novo, com liderança pagã, cristianismo, aí os demônios se aproveitaram para poder virem se abrigar debaixo dessa árvore e semear os ensinos de demônios e contrariar a palavra de Deus. Agora está tudo ali no meio. Por isso que Pedro fala assim: surgirão no meio de vós falsos mestres. Não é lá fora não, porque se fosse lá fora, você diria, é o incrédulo. Mas e quando está no nosso meio? Você balança, não balança? Meu Deus, é um irmão que está falando aquilo ali. Você balança. E ele pode ser um irmão mesmo, que infelizmente se deixou ser contaminado por essas heresias, ou contaminado por esse espírito de usar a fé como fonte de lucro, como profissão, como ganha-pão. Cristianismo. Então Pedro está profetizando aqui que surgirão, não foi para a época dele não, é para a nossa época, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, também no meio de vós surgirão falsos mestres, e aí eles vão semear heresias destruidoras, a ponto de renegarem o nosso Senhor, e também vão introduzir a ênfase no dinheiro, a ênfase no retorno financeiro. Já falei aqui, irmãos, mas nunca é demais repetir. A pessoa que vem à reunião da igreja, ou até você e eu, no nosso contato pessoal com as pessoas aí fora, que não conhecem o Senhor, não é com os irmãos não, com as pessoas que não conhecem o Senhor, nós não temos que pregar para elas sobre ofertar. Não temos, não é para ela esse assunto. Assunto de oferta diz, é para mim e para você. Porque nós, depois de regenerados, nascidos de novo, nossa vida comprada por Ele, lavada pelo seu sangue, a gente tem o prazer de devolver parte da nossa renda como dízimo, como oferta. É prazer nosso. O incrédulo não tem que ouvir falar sobre isso. Ele tem que ouvir falar que ele está morto nos seus delitos e pecados e ele precisa se arrepender e vir à fé em Jesus Cristo. É isso que deve ser pregado. Na semana passada eu contei, antes de conhecer Jesus, eu participei de uma reunião, e eu entrei naquela reunião pecador, saí pecador, e ninguém me perguntou se eu já tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se o Senhor não tivesse misericórdia, e tivesse me ceifado naquele dia, eu estaria condenado eternamente. E eu estava ali no meio dos irmãos, não ouvi o evangelho. Sabe qual foi o evangelho que eu ouvi? Eu contei a semana passada. A reunião foi assim, uma vasilha cheia de óleo, e aí o irmão diz assim, quem tiver 100 reais, vem aqui lavar a mão nesse óleo ungido. Aí veio os que deram 100 reais, agora vem o de 50, aí abaixando,
E a reunião foi toda isso. Comércio, irmãos. Comércio. Você pode até pensar que nós estamos falando mal dos irmãos, mas que o Senhor nos guarde, nós estamos pregando a palavra. Comércio, venda de objeto ungido, é sabonete ungido, toalha ungida, é comércio, irmão, é comércio. Por isso que você tem que primeiro, por que nós estamos falando disso hoje? Porque a gente já passou um bom tempo nas outras mensagens falando da forma correta, qual é o nosso coração em ofertar, o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto para nós. Mas a gente não pode deixar de falar de como está hoje a situação. Comércio, farão comércio de vós. É essa pregação que tudo associa com o dinheiro, com a prosperidade. Irmãos, Paulo, nosso irmão Paulo, ele servia ao Senhor como apóstolo. E os irmãos sabem que a característica do apóstolo é servir fora da localidade dele, ser um apóstolo, né? Conforme nós aprendemos na Bíblia. Paulo precisava de dinheiro, de suprimento para poder viajar. Ele e a equipe que estava com ele. Como é que Paulo agia? Por um lado, ele recebia sim suprimento, oferta dos irmãos para poder eles fazerem a obra. Mas por outro lado, ele trabalhava onde ele chegava para poder ele também ter os seus recursos, para ninguém dizer que ele estava se valendo das ofertas da igreja. Paulo ele tem essas duas coisas na vida dele. Em 2 aos Coríntios 11, Paulo está brigando com a igreja em Corinto, falando assim: o que foi que eu errei? Eu recebi salário de outras igrejas, mas de vocês eu não recebi. Acabou. Para quê? Para que não desse ocasião aqui a outras pessoas olhando: ele recebe um dinheiro ali, rapaz, quer dizer que eu posso receber também. Paulo cortava a ocasião dessas pessoas. Mas por outro lado, 1 aos Coríntios 9, Paulo está falando assim: a gente não tem direito? Não tem. Nós temos direito de ser sustentados pela igreja, porque o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Está vendo como Paulo tem esses dois lados na vida dele? Em Tessalônica, em Atos capítulo 20, ele fala assim: vocês bem sabem, essas mãos me serviram para o que me era necessário. Paulo trabalhou. Paulo encontrou Áquila e Priscila, descobriu que Áquila era companheira de profissão dele, trabalharam juntos. Porque o intuito maior de Paulo era pregar o evangelho e não se aproveitar da fé para auferir lucro. Mas por outro lado, a gente tem que falar, é a Bíblia. Por outro lado, ele também recebeu ofertas, claro, porque é isso mesmo. Há irmãos, até hoje tem gente assim, graças a Deus, há irmãos que o Senhor, não são todos, mas alguns sim, o Senhor separou eles para a obra. Se esses irmãos forem trabalhar, forem bater ponto, eles não estarão disponíveis para a obra. Então o que é que a igreja tem que fazer? Sustentar esses irmãos, claro, porque o dinheiro não cai do céu. Agora, não é profissão, não é ganha-pão, ele está servindo ao Senhor, e como parte dessa obra, ele recebe o suprimento financeiro. Isso é totalmente bíblico. Houve um irmão, muitos anos atrás, ouvimos essa história. Ele reunia numa denominação lá no sul do Brasil, e o Senhor começou a mostrar a ele a visão da restauração da igreja. E o Senhor começou a mostrar essa visão para ele, falando do bolso. O que foi que aconteceu com ele? Ele
como acontece em várias denominações, ele era um pastor assalariado dessa denominação. Quando o Senhor começou a mostrar a ele a visão da restauração da igreja, ele procurou a liderança. Aliás, antes ele procurou a família dele. Falou assim: ó, eu vou procurar a liderança lá da denominação. Por quê? Porque Deus me mostrou que eu sou servo do reino de Deus e não de uma denominação. Então, a partir de hoje, eu não recebo mais salário da denominação, porque eu não tenho que ser pago para servir a Deus. E ele procurou primeiro a família. Eu lembro que quem contou isso para nós foi o filho dele. E o irmão falou assim: ó, meu pai pagava faculdade para mim e para minha irmã. Tínhamos uma casa que era alugada pela denominação. Nós sabíamos que quando ele chegasse para a liderança da denominação e falasse isso, a gente ia perder esse sustento. Mas ele falou assim: na reunião familiar, quando meu pai trouxe isso para a gente, esse irmão, que era filho dele, estava até meio afastado do Senhor na época, não estava muito firme não, mas ele falou assim: irmãos, eu disse para meu pai assim, pelo menos, eu sei que eu vou perder, mas pelo menos, a gente vai ter um pai que vive o que prega. E o pai, esse irmão, procurou a denominação, falou exatamente isso: não sou funcionário de vocês, mas do reino de Deus, não quero mais salário. Só que o que acontece? A visão começou assim, mas quem está na denominação e o Senhor começa a revelar essas coisas, dificilmente fica lá, porque você começa a ver os outros comprometimentos. Então esse irmão acabou saindo também da denominação, mas começou com a questão do salário. Eu não recebo para servir a Deus, eu não sou funcionário da denominação, eu sirvo ao reino de Deus. Então o Senhor começou a dar a esse irmão uma visão correta do assunto do dinheiro relacionado com a obra, relacionado com o nosso serviço a Deus. Há uma outra parábola, irmãos, de Mateus 13, que vocês conhecem muito bem: o trigo e o joio. Diz que o inimigo semeou no meio da plantação de trigo o joio, e eles cresceram juntos. Isso é o cristianismo. Muitas vezes lá tem gente que nem nascida de novo que parece com crente, que tem a aparência de trigo, mas é joio. E muitas vezes é dessas mentes que vem esse tipo de pensamento. Um amado irmão, não vou falar o nome dele, ele contou-nos para nós também há muitos anos atrás, que ele foi convidado por um grupo de irmãos para pregar aqui na cidade. Ele é de Minas. O irmão responsável pela comunidade falou assim: irmão, quanto é que você ganha? Ele falou: irmão, não ganho nada, eu recebo oferta quando os irmãos querem ofertar, porque esse irmão não trabalhava, ele servia em tempo integral na obra. A palavra que esse líder falou para ele foi: então quer dizer que você vive do que sai daquela caixinha ali, do gasofilácio? E aquilo estranhou completamente ele. Não estamos acostumados com esse tipo de linguagem. E existe sim o sustento da obra, mas o que não existe, o que não deve existir, é comércio, é usar a fé como ganha-pão, é usar a fé como sustento. É diferente. Paulo fala com todas as letras, citando o versículo lá do Pentateuco: não atarás a boca ao boi que debulha. O boi está ali trilhando o grão, ele de vez em quando ele baixa a boca e come daquele grão, normal. Então os irmãos estão saindo, estão pregando a palavra, estão pregando o evangelho. Quem cuida do sustento deles? Quem cuida da alimentação da família dele? Tem que ser a igreja, claro, assunto espiritual.
mas nem por isso esses irmãos que nós conhecemos exigem nenhum tipo de pagamento, exigem nenhum tipo de salário, mas a igreja tem que identificar essa necessidade e tem que ir ao socorro dos irmãos, sem dúvida alguma. Esse é o assunto espiritual. O que não pode é eles, ou mesmo nós, termos uma mentalidade que a fé é fonte de lucro. Deus nos guarde. Mas, irmãos, eu estou encerrando por causa do horário, mas observe, é necessário falar essas palavras, porque Pedro, pelo Espírito, deixou a profecia que está se cumprindo entre nós. Um irmão, uma certa vez, que reúne numa denominação, ele falou, assim, numa conversa bem informal, ele me disse que ele estava encorajando um novo convertido, que reúne lá, que se converteu lá com eles. O encorajamento que ele deu ao novo convertido, incrível, irmãos. Eu não sei como o povo de Deus não percebe que isso está errado. O Senhor tem misericórdia de minha vida. O encorajamento que ele deu a esse novo convertido foi: rapaz, vem cá, você tem aí seu negócio, você está dando o dízimo? Esse foi o encorajamento, porque é o que ele aprende lá, onde ele reúne. Aí disse que o irmão falou assim: não, rapaz, olha, às vezes não tem mês que não dá para dar o dízimo não, porque eu pago as coisas, não sobra. Aí ele falou assim: não, rapaz, você tem que logo receber o dinheiro do mês, você tem que separar logo o dízimo, depois você paga as outras coisas. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, é esse o encorajamento que a gente dá aos novos convertidos? Novo convertido é para se firmar na fé, é para reunir, é para estar lendo a palavra, é para estar dando testemunho do Evangelho para as outras pessoas. Ele vai ali crescendo, se fortalecendo. Agora, se o encoraja, observe os irmãos, dentro de um contexto de vida cristã, você pode até falar com o novo convertido sobre oferta, sobre o contribuir, mas não é a prioridade, não é o principal assunto. Só que o cristianismo, vários grupos de irmãos no cristianismo têm transformado esse assunto no principal assunto da vida cristã. Aí se faz reuniões e reuniões e reuniões. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, eu sei que eu estou passando o tempo, mas às vezes nós precisamos advertir os irmãos entre nós, e vai aqui mais uma vez a advertência, por causa de tudo que nós estamos falando aqui. É que nós falamos com os irmãos: tome cuidado com os programas de rádio que você escuta, com os louvores que você escuta. Tome cuidado. Por quê? Porque o que vem do cristianismo pode estar misturado, e você está recebendo aquelas influências e cantando e falando. Dizem que uma mentira, muitas vezes repetida, se torna uma verdade. Então, às vezes, você está recebendo ensinamentos errados pelos hinos que você está escutando, pelos programas que você está assistindo. Aí, muitas vezes, nós citamos 1 Tessalonicenses: examinai tudo, retende o que é bom. Só que às vezes, irmão, eu e você não temos maturidade para examinar e reter o que é bom. A gente engole tudo, que nem a baleia, que abre a boca e vem água, vem peixe, vem tudo. É por isso que a gente está falando. Cristianismo, o que vem de lá, nós precisamos ter cautela, porque pode estar vindo heresias, e às vezes está vindo um ensinamento bíblico fora do lugar. O ensinamento é bíblico, mas está com a prioridade trocada. Ele era para ser o quinto, o sexto assunto, virou primeiro, e isso confunde também nosso coração. Irmãos, cura divina. Há irmãos na igreja, no cristianismo, há irmãos que têm graça
tem dom de cura, mas eu quero dizer também a você, cura divina também não é o principal assunto da vida cristã, não. E muitos grupos de irmãos no cristianismo têm feito de cura divina o principal assunto da vida cristã. Aí associa a cura divina com finanças. Então nós precisamos, não há tempo, já extrapolei o tempo, mas nós precisamos sim advertir uns aos outros sobre esses perigos do tempo do fim, porque a Bíblia nos adverte. Ainda que seja nesse contexto das finanças, mas é necessário sim que todos nós tenhamos presentes esse assunto e que o Senhor nos guarde. Eu já extrapolei o tempo aqui. 10 e lá vai fumaça, né? Mas ali está certo, 10 sim. Eu quero orar com os irmãos e entregar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que o Senhor mesmo, como diz, a palavra que sai da Tua boca não volta vazia. Que o Senhor mesmo faça cumprir o propósito daquilo que o Senhor nos falou nessa manhã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. O que temos ouvido nesta manhã é uma vacina. E eu só quero aproveitar para dar um versículo, para que vocês possam ver como isso é sério. Isto é uma ação de Babilônia. O cristianismo constantiniano é Babilônia espiritual. Os filhos de Deus estão presos em Babilônia. E aqui em Apocalipse 18, só quero ler esse versículo que diz assim: Babilônia é um empório, é um mercado. E diz assim: ai da grande cidade, Babilônia, cidade forte, numa só hora veio o teu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Um dia vai chegar o fim, vai fechar o empório. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas. Isso está em Apocalipse 18, a partir do versículo 10. De pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlate, todo tipo de madeira, de cedro e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, e vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos e carros, e escravos. Agora olha o mais sério: e até as almas dos homens. Percebeu? Quando você olha esses itens, são itens da verdade. Flor de farinha, pedras preciosas, percebeu? Mas todos esses itens da verdade, no seu contexto, no seu lugar, virou um pretexto, virou comércio, e a cabeça, a mente das pessoas estão sendo feitas, e elas se dão para aquilo, é inacreditável. Se você mandar agora R$1.000, eu quero 30 mil pessoas no Brasil, eu quero agora 30 mil pessoas mandando R$1.000, e a bênção vai chegar a você. Isso é fermento, isso é mentira. O Senhor não faz comércio, o Senhor condena esse comércio. É só para você meditar aqui, aonde chega até as almas dos homens. Não dá tempo de dizer como é que mercadeja a alma: mente, vontade e emoção. Mas o meu objetivo aqui não é esse, mas, poxa, isso é uma vacina para a gente. Que bom ouvir isso. Glória a Deus.